Violência e astrologia. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e vou trazer alguns assuntos aqui quase óbvios. Na astrologia, existem aspectos difíceis de Marte na carta natal. Marte, por exemplo, quadrado Plutão, Marte conjunção Plutão, ambos quadratura ascendente, quadratura Sol, quadratura Lua, quadratura Vênus. Quadratura é um ângulo de 90 graus que forma uma espécie de pressão entre forças psíquicas. Uma outra coisa importante que a gente na arqueoastrologia fala é que esses planetas no céu eles estão dentro da psique. E quando a gente analisa um trânsito, uma revolução dos planetas no céu ou na própria carta natal, a gente está analisando esses jogos interativos dentro da nossa própria psique. Então, Marte, um quadrado Plutão, Marte no ascendente, Marte quadrado Lua, Marte quadrado regente do ascendente, regente do Sol, enfim. Marte é o deus da guerra e representa uma pulsão agressiva que também fala de assertividade, de coragem, de afirmação, de decisões. Marte é um planeta maravilhoso, ele fala da potência erótica, da sexualidade, mas é ele também que, dependendo da nossa cabecinha, né, da nossa compreensão das coisas, pode ser também um aspecto da violência, da crueldade, da maldade, né? Rege inclusive instrumentos pontiagudos, né? E todo e qualquer instrumento letal, agressivo, assertivo e tudo mais. Bem, isso é a minha primeira fala, é para lembrar que esse planeta Marte, que é uma pulsão dentro da psique humana, tanto serve para a luz quanto para a sombra, como tudo na vida. Para a luz, refere-se ao aspecto assertivo, afirmativo, e para a sombra, o aspecto destrutivo da competição, no mau sentido, né, da briga, da luta, da violência, que é o tema que eu queria abordar aqui. Um segundo ponto importante, na Terra de Rudá a gente trabalha com um conceito antigo, milenar, que é o do bom combate. A gente encontra essa ideia do bom combate nas escrituras indianas, né, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, e que é fácil de traduzir o bom combate como combate entre o ego e o self, ou a personalidade e o ser, na tentativa do ser subjugar, subordinar, vencer o ego, né, vencer a personalidade. Essa é a razão pela qual nos encontramos aqui, no planeta Terra nessa encarnação. Um outro nome desse processo friccional entre ego e self é a experiência do amor, advindo da expansão de consciência, advindo dessa fricção dessas duas forças. Então, nesse momento, Marte, o guerreiro, né, ele assume uma função luminosa, dourada, maravilhosa, fantástica, a serviço do bom combate. Mas o que eu queria trazer é um terceiro ponto que é mais curioso, porque às vezes o nosso tico e teco não respondem bem, né, sobre o tema da violência. Nós somos uma sociedade, ou por outra também uma civilização, fundamentalmente frustrada. Nós trazemos a frustração como quem traz uma orelha, um olho, um cabelo, né? E trazemos também um estômago, um baço, um fígado e uma frustração e várias frustrações. Talvez a gente pudesse dizer, não, mas eu acho que a frustração é uma coisa que acontece, todo mundo sempre deseja alguma coisa e não pode ter, e se frustra, ok, mas existem níveis de frustração, né? Existem aquelas frustrações que eu queria ter ido ao jogo e não consegui, queria ter ido ao show e não consegui, né? Queria ter comprado um carro zero, mas tive que comprar esse ano um carro segunda mão e tudo mais. Ok, vida que segue. Mas não é isso que eu me refiro, né? A gente já sabe, né? A gente já sabe que 100% da população mundial
veio para ser plenamente feliz, cada um a seu modo, cada um a seu jeito, cada um no seu tempo, cada um com seu mérito anímico. Que a gente não veio aqui para padecer, sofrer, carregar pedra, pagar os pecados, ser infeliz, porque nada disso. Isso é uma história que nos contaram. Então, quando a gente sabe que o nosso propósito é a autorrealização, e a grande maioria da população planetária não sabe o que é isso, autorrealização, quer dizer, realizar-se, ir até o seu próprio fim, ir até o seu próprio propósito, ir até o seu próprio Dharma, quando a maioria da população não sabe o que é isso, acaba administrando ou normalizando a frustração. E frustração, na medicina chinesa, ela atinge o fígado, ela agride o fígado. Via de regra, produzindo uma estagnação do Qi do fígado. E via de regra, irritação, impaciência, a vontade de dar o troco, revide. E a gente tem situações no mundo diárias que nos convidam a isso. A querer vingança, é uma traição que a gente pode se sentir, uma traição sexual, afetiva, ideológica, né? Enfim, uma série de situações que a gente pode se sentir lesado e quem sabe fazer justiça com as próprias mãos, que é mais rápido, né? E aí, só que essa justiça com as próprias mãos pode significar desejar mal ao outro, né? Ou fazer alguma artimanha, alguma situação que prejudique o outro para tentar fazer aquilo que a pessoa entende como justiça, vamos dizer assim. Então, isso tudo a gente sabe, mas o que eu queria dar ênfase é a um aspecto mais significativo, que é quando a violência ela se volta contra nós próprios, né? E muitas pessoas não percebem que aquela violência está sendo contra a própria pessoa, e outras tantas percebem, e daí? Qual é o problema? Esse segundo categoria de pessoas que sabem que a sua violência contra terceiros ou a sua violência contra coisas, né, na verdade é uma forma de autoflagelo, é uma forma de se autoviolentar, é uma forma de se autoagredir, porque num nível mais profundo ela sabe que todos nós somos um único ser, uma única pessoa, e quando na própria igreja, na própria religião, se diz, nós somos todos irmãos, né? Fica claro que ferir ou machucar ou lesar o outro é lesar a si próprio. E também não é só o outro, não. Às vezes são situações, são escolhas que a gente faz para a gente se arrebentar, para a gente se danar, para a gente... Agora, por que isso? Chamaríamos isso de quê? De masoquismo? Poderíamos chamar. Mas não vamos ficar nesse conceito de masoquismo, vamos mais adiante. Esse desejo de autoflagelo, esse desejo de autopunição, esse desejo de autodestruição, esse desejo de irmos até o fim na nossa derrota mais profunda, ele nasce de algum lugar, né? De um cansaço, de uma fadiga, de nadar, nadar, nadar e não chegar em lugar nenhum. Por que então não morrer? Por que então não se destruir? Existem mil maneiras de suicídio, né? Nossos hábitos de vida, né? Nosso estilo de vida, nossa alimentação, os nossos afetos, a maneira como a gente se relaciona toxicamente, né? Porque as toxinas não estão só nos alimentos industrializados, estão na maneira como a gente se relaciona amorosamente, e eu chamo isso de amor, mas na verdade é como se a gente relaciona afetivamente e amplia cada vez mais uma raiva, um ódio, uma vontade de destruir esse outro que sou eu mesmo, esse outro que no fundo sou eu mesmo.
É sobre isso que eu quero falar hoje, né? E essa potência da ira, que constrói legítimas revoluções, que constrói legítimas soluções para problemas encruados, mas também uma violência contra si própria, uma violência contra si própria. Eu mereço, eu devo merecer. E eu uso o outro como sparring, eu uso o outro como uma espécie de força bumerangue, que se joga para fora e aquilo retorna até você. Isso é uma lei. Isso é uma lei. Né? Você, de alguma forma, propaga amor, isso retorna. O que você propagar, retorna para você. Né? Todos nós já sabemos disso. Afinal de contas, são alguns milênios repetindo isso, a gente já sabe. Só que isso é teórico, na cabeça das pessoas, isso é bonito de ler nos livros. E elas não associam, as pessoas não associam os seus fracassos financeiros, profissionais, emocionais, afetivos, espirituais, a essa estratégia de você tentar punir o outro, penalizar o outro, agredir o outro, para fazer algum tipo de justiça porque você se sente lesado, porque você se sente sempre lesado, porque você se sente vítima, como se você fosse, quem sabe, um santinho querido e o outro quisesse te arrebentar, te destruir. Então é justo que você queira destruir o outro. E na verdade não existe nem você nem o outro. Quem quer destruir quem? Pois é, eu queria que a gente atentasse para esse desejo de autodestruição. Você pode usar um governo, você pode usar uma nação, pode usar um povo, pode usar um ministério, você pode usar leis, pode usar o judiciário, você pode usar a tua família, você pode usar para se destruir e convidar o outro para essa destruição. Por quê? Está muito ruim, está muito chato, está muito complicado, está muito difícil, eu não vejo solução. Vamos resetar? Que tal? Vamos apertar o delete? Existem momentos que resetar e o efeito delete são absolutamente fundamentais e não fomos nós que inventamos isso. A própria natureza se incumbe. A natureza se incumbe de resetar, de dar um delete, mas isso é o natural atuando, não é a nosso ressentimento, a nossa mágoa, a nossa frustração no comando. É perigosíssimo, perigosíssimo. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial principalmente, foi uma escola, mas não sei se a gente aprendeu direito isso não, hein? Não sei se a gente aprendeu não. Então, a minha fala vai ao encontro dessa força autodestrutiva, mórbida, patológica, de querer usar o externo, usar o outro, usar os outros para se autodestruir. Eu quero me destruir e eu vou te usar para isso. E nós dois vamos juntos. Mas, Sérgio, você está ali falando de uma mente patológica. Você está falando de exceções. Né? A minha família não é assim, meus amigos não são assim, o meu partido político não é assim. Você acredita nisso mesmo? Escuta, a ficha tem que cair, né? A ficha tem que cair para nós de que há alguns milênios que a gente está aqui no planeta Terra, será que é tão difícil assim se autorrealizar? Será que é tão difícil assim ser feliz? Será que esse desejo de chutar o pau da barraca, detonar com tudo, é porque a gente não tem mais esperança, né? Eu não estou nem falando esperança de um país próximo, esperança de eu ser feliz plenamente. Não é ter aquele momento, aquele domingo que meu time ganha, que eu fiquei feliz. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Nós temos pelo menos 100% de condições de sermos integralmente felizes, independente das condições materiais. Se a gente for ficar condicionando condições materiais que têm importância, mas não há nenhuma lei
tanto dármica quanto na Constituição, que diga assim, olha, quem é pobre não tem condições de se iluminar, ou de se revelar, ou de se... A gente sabe disso, que um estômago vazio, a gente não consegue filosofar, a gente não consegue meditar, a gente não consegue nem muito pensar em Deus, se eu não sei pedir, suplicar, né? Mas a grande totalidade de pessoas que não estão com o estômago vazio, até pelo contrário, sofrem de obesidade, tem também excesso desse tecido adiposo, né? Também tem esse excesso de vontade de autodestruição. Né? E a base do que eu estou falando é o seguinte, é a nossa frustração. A frustração de não conseguirmos falar a verdade, de sermos verdadeiros, sermos honestos. Poder virar e falar assim, eu preciso te amar, eu quero conseguir te amar. Você é diferente de mim, sabe por quê? Porque você é diferente de mim, porque todos são diferentes de mim, eu sou diferente de todos. Não é a tua cor de pele, nem o teu time de futebol, nem o teu partido político. Nós somos diferentes porque jamais seremos iguais, embora somos todos da mesma fonte, da fonte primordial. Eu preciso te amar, eu quero te amar, eu vou conseguir te amar. E passam milênios e a gente é orientado a não fazer isso. Não ame o próximo. É muito perigoso. Não ame o próximo. Tente vencer o próximo. Tente vencer, tente conquistar, tente explorar o próximo. Aí você não vai ter o amor dele, mas você vai ter a inveja. Está tudo bem, está tudo legal. Essa educação que nós tivemos em todos os lugares, de uma forma ou de outra, e muitas vezes até dentro de casa, porque uma coisa é o texto que a gente fala, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Aí você dá um zoom no comportamento, no gesto, no ato. É isso que funciona? É assim que está funcionando? As narrativas e as atitudes. Nós vivemos numa época de narrativas. Né? Precisamos conseguir chegar na era das atitudes, com A maiúsculo. Do que eu estou falando? A gente poder parar para pensar o seguinte, por que eu quero me autodestruir usando o outro como instrumento, usando a sociedade como instrumento, usando a política como instrumento? Eu quero me destruir, mas eu não vou sozinho, não. Nós vamos juntos. Sérgio, pelo amor de Deus, não fala assim. Eu conheço muita gente esperançosa. É? Eu te pergunto, qual é a faixa etária dessa esperança? É uma esperança madura ou é uma esperança pré-adolescente, infantil? Não adianta a gente ter esperança se a gente não se colocou de pé, se a gente não se tornou homem, não se tornou mulher. Não adianta a gente ter esperança se a gente não fez o trabalho de casa. A gente está esperando. Olha, um dos caras que fez parte da minha vida, um dos meus 4 pais ontológicos foi Samuel Beckett, com o livro Esperando Godot, que na verdade é Esperando God. Né? Acabou ganhando o Nobel de Literatura por conta desse trabalho. Né? Esperando aquele que nunca chega. Se você não acredita em Deus, escuta, Deus é a única realidade. Deus é a única realidade. O resto é ficção. Eu não acredito muito nas outras coisas que estão por aí. Né? Esse jogo de ficção e um jogo friccional também, importante para a expansão de consciência. Bem, quando eu abri hoje a nossa conversa, né, eu digo conversa porque, por enquanto, é um monólogo, mas daqui a pouco vem comentários, vem diálogos, vem trocas. É assim que hoje em dia funciona também. Né? Quando eu abri hoje a nossa conversa, eu falei sobre planeta Marte, os aspectos difíceis no mapa. Né? Depois eu falei que, às vezes, a violência, dependendo do contexto, ela é positiva, né?
Às vezes a palavra violência, dependendo do contexto, é positiva. Eu falei do bom combate, de submeter o ego ao self, falei do Mahabharata, do Bhagavad Gita como clássicos dessa potência friccional, né? Mas falei, agora estou falando de uma violência patológica, né? Da pessoa querer se autodestruir. E se autodestruir por quê? Porque o meu nível de frustração chegou num limite. Eu tento disfarçar com algumas coisas que são mais ou menos aprazíveis. Eu tento disfarçar com algumas coisas que são mais ou menos agradáveis. Mas eu não consigo. Porque a minha angústia, a minha ansiedade, as minhas patologias, as minhas doenças físicas, a minha péssima qualidade de sono, as coisas que eu acabo comendo, que eu sei que eu não deveria, as coisas que eu acabo falando, que eu sei que no fundo não deveria. De onde sai isso tudo? De onde vem isso tudo? É só porque essa sociedade me assedia com esse tipo de toxicidade? Afinal de contas, quem fez a sociedade se não fui eu também? Através da minha frustração. Então, querer resetar, querer o efeito delete, é usar o outro, usar o Estado, usar o mundo à tua volta para se destruir e destruir o próximo. Num ato de impotência, num ato de covardia. Ainda não deu para compreender que a consciência, com C maiúsculo, reverte tudo. Discernimento, clareza, profundidade, mergulho, transparência, verdade, 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 consciência, transforma tudo, dentro e fora. Mas não, a impotência de tal ordem que eu dissimulo o meu desejo de destruição. E eu falo da construção de um mundo melhor. E nessa construção do mundo melhor, ele está embutido o meu desejo de chutar o pau da barraca. Sérgio, eu não sei se eu me reconheço na tua fala, sabia? Me parece um tanto mórbida. Olha só, o planeta Terra está chegando a 8 bilhões de pessoas. Tem muita gente incrível, fantástica, maravilhosa. Muita, 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 muita gente no planeta inteiro, no Brasil, em toda parte. Há muita gente, muita gente. Não sei nem o número, mas é uma coisa absurdamente enorme a quantidade de gente interessante, legal, bacana, profunda, do bem. Não, mas então agora eu não estou entendendo. Você agora virou o jogo? Não, não virei o jogo, não. Nós somos divinos, todos nós, sem uma única exceção. Pega a pessoa mais horrorosa que você conhece, essa pessoa tem um self, ela tem um ser que é, ela tem Deus dentro. Ela é um fractal da fonte primordial, ela é um fractal de Deus. Todos nós, sem exceção. Mas é bom a gente também sair do aspecto poliana. Nós temos, a nossa psique tem camadas abissais, até camadas celestiais. Não brinca com a psique. Se você não sabe o tamanho do tigre, não chega tão perto. A nossa psique tem camadas abissais e camadas celestiais. Nós, sabe? Esse demônio e esse Deus que mora dentro da gente. Não brinca com esse demônio. Não brinca com esse demônio. Não brinca com esse demônio. A gente perde o controle. A gente perde o controle. Sérgio, eu acho que eu estou começando a te entender. Pois é, que bom. Que bom. O que você está entendendo? Olha que eu estou entendendo que agora eu estou entendendo que o ser humano é maravilhoso, é fantástico e tem dentro dele uma camada que vai do demônio a seres celestiais e que a gente não pode dar mole porque é isso aí. E o que eu faço? Vai ao teu encontro. Vai ao teu verdadeiro encontro. Vai ao teu encontro. Conheça-te a ti mesmo.
Ah, Sérgio, isso tudo bem, isso eu já ouço desde a Grécia. É, mas não tem dado muito resultado. Não tem dado resultado, não? Sabe por que não tem dado resultado? Porque você não vai ao teu encontro. Simples assim. Às vezes a pessoa confunde ir ao meu encontro a ser narcisista, ser egoísta, ser individualista. Olha, eu fui ao meu encontro, eu sou individualista, narcisista, egoísta. Vai ao teu encontro. Conheça a tua história, a tua verdadeira natureza, a tua verdadeira potência. É isso que eu estou falando. A violência fora de um contexto do bom combate, ela tem a única função de jogar merda no ventilador, destruir a mim e a você juntos. Só que é lei do engano, porque a gente vai voltar para dar continuidade a essa droga. Virar as costas para um problema não é resolvê-lo. Destruir tudo não é resolver o problema, porque você vai voltar. Isso é uma lei. Eu também vou voltar. Ah, mas aí você não vai lembrar da merda que você fez no passado. Não vai, não? Não importa que teu consciente não lembre. Cada memória celular, a tua psique lembra de tudo e ela vai te colocar na tua frente todos os acontecimentos que você abortou para não conviver com eles. Embora você não lembre. Você vai achar, nossa, como injusto nessa vida eu ter nascido assim, assado, cozido, fulano está tão numa boa. Não, tudo é mérito, tudo é colheita. Você quis resetar lá atrás, você quis resolver os problemas amputando eles, amortando eles, está bem, quando voltar, e vai voltar, todos eles voltam. E você não precisa lembrar deles, mas a tua psique vai te lembrar com novos passados velhos, novos acontecimentos do passado. Novos porque são novos, do passado porque eles vêm lá de trás. Então, a minha fala é muita calma nessa hora. Né? Puxa, como eu quero me amar, como eu quero aprender a me amar, como eu quero conseguir te amar, eu preciso conseguir te amar. Mas eu também sei que para isso acontecer só existe uma maneira, eu conhecer você. E antes disso, eu ir me conhecendo cada vez mais e mais. Eu não posso amar aquele que eu não conheço. Eu preciso me interessar por você. Eu preciso me interessar porque a tua diferença me interessa muitíssimo. A tua diferença é o meu crescimento. A minha diferença para você é o teu crescimento. Saber lidar, integrar, reconciliar os opostos. Violência é contra quem a pratica. Um ato de profunda covardia. A vida não foi gerada para isso. O mundo é um campo friccional, é um campo que nos coloca em situações de trabalho. O mundo tem uma função incrível, incrível. A vida é fluido. A consciência, a vida, fluido. Consciência, amor, expressão. Né? A vida inventa o mundo para ser um oponente dela. E a gente se posicionar. Se a gente não está entendendo coisa nenhuma, a gente quer pular fora do mundo. Para que eu vou descer. Para que eu quero descer. É por isso que a gente precisa de uma reeducação. Uma reeducação emocional, uma reeducação psicológica, uma reeducação afetiva, uma reeducação espiritual. Nos ensinaram propositadamente errado. Nós temos dentro da gente um lado perverso. Nós temos dentro da gente um lado mauzinho. Bem,
Vou terminar minha fala colocando mais uma vez que faz contato com os sentimentos, faz contato com as emoções, faz contato com a tua vulnerabilidade. É a tua vulnerabilidade que vai te levar à tua coragem, que é Marte também na astrologia, que vai levar ao teu discernimento e a tua potência, ao teu guerreiro do bom combate, ao teu Arjuna. Nós, Arjunas, sempre temos Krishna ao nosso lado. Sempre. Pelo menos todo o tempo. Quando a gente perde a memória, quer destruir o outro, a gente quer se destruir. Porque eu não sei lidar com as minhas frustrações. E as minhas frustrações são ato da minha incompetência. E a minha incompetência se deve ao meu autodesconhecimento, à minha falta de memória. Bem, é isso. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. E em breve a gente volta. Um abraço.